Deixa eu só ver se tem mais alguém para chegar no online, só um minutinho. Esse é meu esposo, tô aqui com ele também, tá? Prazer. Muito prazer, tudo certo? Bom dia, qual é o seu nome? Bom dia, Renato. Prazer, Renato. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado. Então, 9h15, vamos começar a nossa prática. Obrigado a todo mundo que está aqui presente, online. Oi, Breila, bom dia. Bem-vinda. Bom, obrigada. Turma que está online, eu vou pedir só uma gentileza, que a gente mute os microfones agora, tá? Eu estou gravando aqui o nosso papo, depois eu vou disponibilizar, a gente pode até rever depois, se a gente tiver essa oportunidade, e para quem também não conseguiu vir hoje, tá? Quem está tanto online ou presente, tentem sentar-se da melhor forma aí, confortável. Se quiserem pegar um bloquinho para sentar, vai dar uma ajudada. A ideia é que a gente... Chegando mais gente aqui. Bom dia, Aline. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Mariana. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, pessoal. Estava no mudo aqui, desculpa. Sejam bem-vindos. Eu vou pedir para vocês mutarem o microfone mesmo, tá? Para que vocês mesmos não tenham nenhum tipo de dificuldade em me ouvir. E aí seria interessante que todo mundo esteja com livros em mãos, caso queira fazer alguma dúvida. O pessoal que está online, a gente vai ter que fazer uma dinâmica aqui diferente, que é o seguinte. É natural para mim, enquanto eu estou falando, estar falando com quem está presente, olhando no olho das pessoas, né? Caso alguém queira falar, pode desmutar o microfone e dar um hello aqui, que aí eu converso com vocês, tá bom? Mas agora, inicialmente, eu vou fazer uma parte bem introdutória, vou tentar contextualizar vocês. Então, eu acredito que vai ser bem tranquilo, mas caso vocês precisem, podem falar aqui comigo, tá bom? Seguinte, antes da gente iniciar a leitura, a gente vai cantar o mantra Om e o mantra de Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chegou mais uma pessoa aqui. Bem-vinda, Viviane. Então, primeiro, só alinha a sua coluna. Se você estiver em casa, sentado numa cadeira, descola um pouquinho a coluna da cadeira. Relaxa os seus ombros, feche os seus olhos. Deixa a sua respiração ampla agora. Então, a gente vai fazer o mantra Om uma vez e o mantra de Krishna 3 vezes. Une as mãos na frente do tórax. Esvazia seu pulmão. Inspira. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Sinta-se aqui presente. Então, através desse mantra, pedimos as bênçãos de Krishna para que esse estudo possa nos trazer um conhecimento sublime, que possa elevar a nossa consciência espiritual. Abre os olhos gentilmente. Posso pedir um favor para você, Brenda? Você pega um copinho d'água para mim? Pode ser até meu copo da Black God que está ali no balcão. A leitura foi um pouquinho difícil, né? Para quem conseguiu ler aí, viu que a leitura ela é mais pesadinha mesmo. A princípio parece ser uma leitura que vai falar de uma história, né? Então o livro está contextualizando a gente. Obrigado. O livro está contextualizando a gente do que está acontecendo, qual que é o cenário, para aí a partir do capítulo 2 a história acontecer de fato. Não é a história da família, mas a história do Bhagavad Gita, o que realmente aconteceu. Então é o seguinte, bom dia, Leandro, bem-vindo, já puxa um tapete aí. O Bhagavad Gita, que é esse livro que a gente vai estudar, ele faz parte de um épico muito conhecido na Índia, chamado Mahabharata. Maha significa grande e Bharata era como a Índia era chamada antigamente, antes de ser conhecida por Índia. Então, Mahabharata significa grande Bharata, a região conhecida hoje como Índia. Então, a grande Índia, vamos dizer assim. Então, é um épico, uma história sobre a liderança de Bharata, da Índia, nessa época. Então, era um único reinado que comandava toda aquela região e até outras partes ao seu redor, que hoje nós temos aí países que já deixaram de ser Bharata, deixaram de ser Índia, têm a sua independência. Então, era uma região muito mais ampla. Então, esse grande Bharata, essa história Mahabharata, ela tem um livro com mais de 100 mil versos. Aqui eu tenho um pequeno exemplar dessa história, o Mahabharata. Esse aqui, inclusive, é só o volume 1. E esse é fofinho porque ele é escrito por uma criança, né? Então, é uma história mesmo, é um conto que envolve uma grande família. E vários acontecimentos surgem nessa história do Mahabharata. É uma história muito poética, tem muitas situações políticas, tem situações filosóficas, tem situações onde existe uma tentativa de degradação de um corpo de outra pessoa. Então, basicamente o que a gente tem na nossa realidade hoje mesmo é retratado nesse Mahabharata. E não é uma história fictícia, é uma história que tem registro de acontecimento. Então, é uma história muito longa, muito profunda. Inclusive tem série de televisão que série mesmo que conta a história do Mahabharata, e tem episódios que não tem fim, né? É muito grande a história. E essa situação, o Mahabharata, é um grande compilado de vários acontecimentos. Mas é tido que esse momento que a gente vai falar, que é do Bhagavad Gita, eu já vou adentrar um pouquinho mais, ele surgiu por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Então a gente está falando de um acontecimento que para a gente hoje na era moderna passa de 5.000 anos. E a Bhagavad Gita, ela é um trecho pequeno, bem pequeno do Mahabharata. Então o Mahabharata, como eu falei, ele tem milhares de versos e o Bhagavad Gita tem 700 versos. Então, assim, é só um pequeno trecho. Alguns estudiosos até dizem que esse diálogo, que a gente vai entender porque é um diálogo daqui a pouco, ele aconteceu em coisa de minutos.
Assim, foi uma conversa, a gente está se preparando para sair, por exemplo, a gente vai sair, eles estão se arrumando, a gente está conversando enquanto está se arrumando, pronto, deu hora de sair. Coisa rápida, assim. Mas é de uma profundidade imensa, muito grande. Então, eu sei que vocês tiveram dificuldade para entender o cenário, para entender ali quem são aquelas pessoas, mas a primeira dica para vocês foi: não se preocupem com nomes, não se preocupem com as pessoas, façam a leitura para que você possa entender o máximo possível, e a gente depois vai descobrindo o que são cada essas pessoas, se for necessário, que eu mencionei até no grupo para vocês. Daqui para frente vai ser um diálogo de 2 pessoas e não vai ter muito essa confusão aí. Tá? Então vamos lá, vamos entender o que é o Bhagavad Gita, em que momento que ele está, o que está acontecendo. Eu pedi para vocês lerem o prefácio, a introdução ali e o capítulo 1. Né? A gente não vai falar muito agora assim, do prefácio. Se vocês tiverem dúvidas, depois a gente vai falar. Tanto do prefácio quanto... Aqui no livro tem alguns tópicos, né, que abordam, antes do capítulo 1, na apresentação, um pouquinho da história dos personagens, o caráter da Gita, vai falar sobre os Vedas, o Dharma. A gente vai percorrer bem superficialmente hoje, mas se tiver dúvida a gente fala. A gente vai voltar muitas vezes nesses tópicos que foram colocados aqui no decorrer do nosso estudo. Então é o seguinte, o Mahabharata, ele conta a história de uma dinastia, do rei Bharata, o rei que governava toda essa região. Então o nome dele era Bharata, e aí, como ele comandava essa região foi conhecida como o nome dele. Esse rei teve filhos, e assim, como em qualquer sucessão da família real, né, os filhos vão subindo o trono e tudo mais. Em um determinado momento, a gente tem Pandu e Dhritarashtra, que são filhos do rei. E esses filhos, entendem-se de forma natural, eles vão assumir o reinado. Né? Só que Dhritarashtra, ele nasceu cego. É dito até que essa cegueira, ela é uma cegueira que já veio como parte de um arranjo espiritual para que toda a história do Mahabharata acontecesse. Então esse rei ele não poderia assumir, porque ele era um rei cego. Naturalmente o irmão dele, Pandu, que era uma pessoa dotada de muitas qualidades, então era a pessoa indicada para assumir esse reino. Porém, como vocês puderam até ler aqui no prefácio, tem um determinado momento que Chandramukha Swami, o autor do livro, ele fala da força do bem, da força do mal, e ele estabelece essas forças a cada uma dessas famílias. Né? Então, existiu ali, então, Dhritarashtra, que teve 100 filhos, e existiu Pandu, que teve 5 filhos. E por direito, então, Pandu ia ser a pessoa que ia comandar o reinado, só que Dhritarashtra, por inveja, por ambições egoístas, ele queria assumir o reinado. Então, existiu um grande conflito em que Pandu teve que se exilar na floresta. Ele tinha 2 esposas, ele foi morar com essas esposas na floresta. Ele tinha uma maldição, vamos dizer assim, que ele não podia ter filhos. Se ele tivesse um ato sexual, ele abandonaria o corpo dele, ele morreria. E uma das esposas dele, que tem na introdução, tinha uma bênção de poder ter um filho, outra cantando um mantra, ela chamaria um semideus para auxiliar ela ter um filho. E foi o que aconteceu. Os 5 filhos de Pandu são filhos de semideuses, que a gente pode entrar nesse assunto depois para entender o que é um semideus, a gente não vai focar nisso agora. E chegou um momento, então, que Dhritarashtra e os filhos dele faziam de tudo para tentar aniquilar os Pandavas. Pandavas são filhos de Pandu, esses 5. Então, eles faziam de tudo para aniquilar, matar. Então, dentro da história do Mahabharata, tem assim acontecimentos muito baixos, crueldade, coisas assim de pura ambição mesmo, de golpe baixo, sabe? Em um determinado momento, essa situação
ficou insustentável. Entre a família, não tinha mais nenhuma forma deles se relacionarem bem, não tinha como conversar, não tinha diálogo. Então, a partir desse momento, foi estabelecido que ia acontecer uma guerra. Essas duas famílias iam se degladiar numa guerra, para ver quem ia assumir o controle de Bharata, essa grande região. Então, foram estabelecidos um dia, um local, um horário específico para essa guerra acontecer, e quem ganhasse, vencesse essa guerra, ia assumir, de fato, a liderança de Bharata. Então, de um lado estava Duryodhana, que é filho de Dhritarashtra. Nome difícil, né? Duryodhana estava comandando o exército que representava a família dos Kurus, os filhos de Dhritarashtra, a dinastia Kuru. E do outro lado tinha Arjuna, um excelente guerreiro, que estava representando os Pandavas, a família do rei Pandu. Então, foi dividido ao meio essa família e eles foram se enfrentar. E aí aconteceu que algumas pessoas ficaram do lado de Dhritarashtra, outras pessoas ficaram do lado de Pandu, e foi se estabelecendo o exército de cada um deles. Então, cada um teve ali as pessoas que se afeiçoaram por eles e foram para os seus exércitos. A maior parte do exército de Duryodhana, ele era representado por pessoas ali da família real, pessoas que eram seus familiares. Inclusive, no livro cita alguns nomes de pessoas que estavam lá, como o avô deles, que era Bhisma. O mestre de treinamento militar dele estava lá também, não só de Duryodhana, mas também de todos os Pandavas, né, de Arjuna, dos irmãos dele. E a maior parte dessas pessoas ficaram com Duryodhana por conta de uma relação política mesmo, no sentido de honrar. Eu estou defendendo o meu líder atual desse reinado, por mais que ele seja perverso, maligno, isso, aquilo, ele ainda é o rei, e eu, como sou leal ao rei, eu vou ficar no exército do rei, apesar de terem muita afeição a Pandu e os filhos dele, mas que no momento não eram mais o líder, não eram ali o regente da região. Eles foram exilados, foram para a floresta e tudo mais. Então, é nessa situação que se encontra duas famílias prestes a se enfrentarem num campo de batalha. E esse campo de batalha é muito famoso, ele é chamado de Kurukshetra. É um local que, antigamente, antes dessa história acontecer, já era um local sagrado para aquelas pessoas que viviam ali naquela região. Então, o que acontece? Tem dois exércitos dispostos a lutar. Já estão todo mundo em formação, milhares e milhares de pessoas, bem cena de filme mesmo, um de cada lado, aquele vazio no meio. Daqui a pouco vai acontecer aquela coisa, né, de se enfrentarem. E aí, no comecinho da Bhagavad Gita, no comecinho da Bhagavad Gita, o livro que a gente está estudando, no primeiro capítulo, a gente vai começar a observar que o primeiro verso é o rei Dhritarashtra, que era cego, perguntando a um súdito dele, Sanjaya, o que estava acontecendo lá naquele campo de batalha. Então o rei estava no palácio, ele não foi até o campo de batalha, ele era cego, então ele ficou lá no castelo dele. E é dito que Sanjaya, ele teve uma bênção, tem até uma descrição aqui, depois a gente pode ler, que através do coração e da pureza dele, ele conseguia visualizar o que estava acontecendo em outro local que não era o que ele estava. Então, o Bhagavad Gita começa pelo rei Dhritarashtra perguntando para Sanjaya, o que está acontecendo no campo de Kurukshetra? E aí, o Sanjaya vai falar o primeiro verso do Bhagavad Gita, que ele
Só vou ler aqui o primeiro verso para a gente ter uma consciência, né? O que está sendo falado. Está na página 31. Então Sanjaya disse... Não, Dhritarashtra disse: ó Sanjaya, o que fizeram meus filhos e os filhos de Pandu depois de se reunirem num lugar de peregrinação em Kurukshetra, desejando lutar? Então, o Bhagavad Gita começa com esse diálogo do rei perguntando para Sanjaya o que estava acontecendo lá. Ele era cego e não conseguia enxergar. Então Sanjaya, com essa bênção, com essa visão que ele tinha, vai começar então a descrever o que está acontecendo. Tá? Antes da gente entrar no capítulo 1 de fato, eu só estou tentando trazer o cenário para a gente entender o que está acontecendo. Então, o que acontece? Dentro do Mahabharata vai acontecer essa guerra, e quando a guerra está prestes a acontecer, Arjuna, que tem como quadrigário, piloto da sua quadriga, Krishna, que a gente vai entender depois, ele vai falar que ele assume a Krishna como a forma de Deus. Então, Krishna está guiando o seu amigo guerreiro Arjuna para o meio, entre os dois exércitos, porque Arjuna quer ver com quem que ele vai lutar. E aí a gente viu que Arjuna não se sentiu confortável em lutar, aconteceram algumas coisas ali, que a gente vai falar daqui a pouco, e ele então começa a conversar com Krishna, que é seu amigo, que está do lado dele, apoiando o exército dele. O que eu faço? Estou perdido, né? Não estou me sentindo bem, estou passando mal. Então, a Bhagavad Gita é um diálogo entre Arjuna e Krishna no meio desse exército todo, uma batalha prestes a acontecer. Então, assim, a posição de Arjuna é dita que ele... Até Chandramukha fala no livro, Arjuna, ele foi colocado nesse papel por Krishna, apesar de ele ser um excelente, o melhor guerreiro da época. Ele foi colocado nessa situação de insegurança para que ele manifestasse essas coisas, para que o Bhagavad Gita fosse falado. Então, é dito que Arjuna representa nós, hoje em dia. Ele serviu ali de cobaia, vamos dizer assim, né? Para que Krishna pudesse falar o Bhagavad Gita e trouxesse um conhecimento iluminado. E através desse Bhagavad Gita, a gente hoje pode ter acesso a como elevar a nossa consciência, a nossa espiritualidade e cultivar o caminho do yoga, né? Então, esse livro é um diálogo. Por que é um diálogo? Então, vamos começar pelo nome. Bhagavad Gita. Bhagavad vem de Bhagavan. E Bhagavan, em sânscrito, significa a pessoa suprema, ou seja, Deus. E Gita é canção. Por que canção? Porque nessa época de 5.000 anos atrás, na língua sânscrita, essa língua ela é falada de um jeito cantado. Não é falado que a gente fala aqui. É como se fosse o espanhol, que tem aquele ritmo, né? Então, por exemplo, o próprio mantra que a gente canta, a gente não fala assim, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, a gente fala Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tem uma métrica, um ritmo. Então, o sânscrito, ele era assim, ele era cantado. Então, esse livro, esse épico, esse ato, foi conhecido como Bhagavad Gita, a fala do Senhor Supremo, a canção do Senhor Supremo. E muito posteriormente, ele veio a ser registrado em forma de livro, porque naquela época a tradição do conhecimento se passava de forma oral. Aqui no comecinho, Chandramukha fala que existem algumas eras na criação do mundo, e cada era tem uma qualidade. E a era que a gente está hoje, Kali Yuga, ela é uma era em que a gente quase não tem qualidades. E uma dessas qualidades que existia na época que foi falado do Bhagavad Gita era a memória. Então, se eu falasse uma coisa para você naquela época, sua memória era tão boa que você nunca mais ia esquecer. Hoje em dia, não. Você falou agora, em 2 minutos a gente já acaba esquecendo. Então, o Bhagavad Gita, quando ele foi disseminado depois do acontecimento para outras pessoas, para a população, falou uma vez, está falado, as pessoas tinham, imagina, memorizar 700 versos, assim, nossa, o que ele falou naquele trecho? Falou isso. Então, era uma memória, assim, surreal, né? Nenhum computador hoje tecnológico ainda, acho que conseguiria ser tão avançado quanto eram essas mentes, né, essa memória. Então, a gente tem um diálogo
entre Krishna representando a pessoa de Deus e a Arjuna representando um devoto de Deus. E aí esse diálogo depois ele foi registrado por Vyasa Deva, que é um grande compilador dos Vedas, as principais escrituras fundamentalistas do hinduísmo, do yoga. Ok? Então Vyasa Deva vai ser uma personalidade que registrou as principais escrituras do yoga, entendendo que chegou um momento que foi entendido que as pessoas estão perdendo suas memórias. Se a gente não registrar isso, esse conhecimento não vai mais existir. Então passou-se a existir a necessidade de um registro. Então por isso a gente tem um livro que chama Bhagavad Gita, mas Bhagavad Gita é, na real, um diálogo. Tá? Por que o Bhagavad Gita é tão importante? Porque ele vai trabalhar aqui, ele vai trazer para a gente questões existenciais. Ele vai falar sobre existencialismo. Arjuna, ele comenta ali no comecinho do primeiro capítulo que ele fala, eu não quero lutar porque eu estou vendo aqui que nesse exército tem um monte de primo meu, tem um monte de pessoa que eu conheço, meus parentes estão ali, meu mestre de armas está ali, uma pessoa que eu cresci desde pequeno está ali, como é que eu vou matar essa pessoa? Então ele fala sobre existência, ele fala sobre morte, ele fala sobre várias coisas que atualmente é o que a gente sempre se questiona ainda. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual que é a minha missão no mundo? Por que existe sofrimento? Por que um tem dinheiro, o outro não tem? Por que a minha ação gera um resultado assim, x, y, z? Então são questões existenciais. O que significa isso? Questões que a humanidade sempre fez e sempre vai fazer, porque estamos sobre uma condição de influências das energias materiais. A gente está tão envolvido com a matéria que a gente tem pouca percepção do espírito. Então, através disso, a gente não consegue compreender por que a gente está aqui, por que a gente tem sofrimento. Então, são questões que a humanidade sempre vai ver. E o Bhagavad Gita vai abordar esses aspectos. Por isso que eu falei para vocês. Não se preocupem aí com os nomes das pessoas e tal, porque a gente não vai focar na história, a gente não vai focar no Mahabharata, a gente vai focar no diálogo de Arjuna e Krishna, que vai acontecer a partir do capítulo 2. Tá? Que horas são, por gentileza? 9h42. Tá, tem 15 minutinhos aqui, vamos concluir. O que é o Bhagavad Gita, então? O Bhagavad Gita, ele passa para ser para a gente, qual a importância dele para o universo do yoga. Ele passa a ser um manual de vivência, de estilo de vida, de como viver nesse mundo. Então a gente vai ver essas questões existenciais na prática. A gente tem um clássico do yoga também, que é o Yoga Sutra de Patanjali. Eu já falei para vocês algumas vezes na aula. Ele é um manual prático que vai falar sobre respiração, vai falar sobre postura, vai falar sobre meditação. O Bhagavad Gita, ele vai falar sobre comportamento, sobre ação de pensamento, vai falar sobre a origem da alma, vai falar sobre a natureza espiritual, a natureza material. Então, ele é um manual para a vida, independente do seu credo, da sua religião, ele é um material que vai te ensinar como viver nesse mundo. Então, ele é um tratado filosófico super importante, junto com os outros tratados religiosos que existem no mundo. Bíblia, o Corão. Então, ele é um livro que vai falar sobre espiritualidade, não sobre religião. Vai falar sobre a sua essência como alma, não a sua essência a quem você é devotado. Então, ele é muito importante para a nossa sociedade, porque ele é um guia para a humanidade. A gente vai ver que no Bhagavad Gita, ele aborda alguns tipos de yoga. Os principais são Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. É um tipo de yoga que não é o que a gente pratica aqui. É um yoga filosófico. O que a gente pratica aqui é o Hatha Yoga, que envolve técnicas de respiração, postura, tudo isso que a gente já pratica. Mas a Bhagavad Gita do yoga, o yoga da Bhagavad Gita, ele é sobre nossa existência como alma. Então, existe o Karma Yoga, que é a yoga da ação. Vai entender que cada ação que você faz tem um resultado e aquilo contribui positivamente ou negativamente para a sua vida.
Você tem o Jnana Yoga, que é o estudo analítico, empírico de um conhecimento espiritual que está nos livros, que através desse conhecimento você evolui como consciência. Assim como no Karma Yoga, se você faz uma ação errada e você aprende com aquela ação, você evoluiu. Na Jnana Yoga, você estudou, você praticou o que estava escrito aqui, você conseguiu evoluir, você elevou a sua condição mental. E a Bhakti Yoga, que é o principal tema abordado no Bhagavad Gita, é a devoção a Deus. Então, entendermos que existe uma relação entre a alma e Deus. E essa relação é amorosa, diferente de algumas óticas religiosas que colocam Deus como um punidor, um pai opressor que se você fizer alguma coisa errada, você vai pagar por isso. Então, Bhagavad Gita vai falar de amor puro por Deus. Você nunca vai ver menção alguma na Bhagavad Gita falando que Deus vai trazer uma punição. Então, são esses 3 tipos de yoga que são abordados na Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita traz conceitos super importantes para a nossa existência, que é Jiva, Prakriti, Kala, Karma e Ishvara. Então, Jiva é a alma, Prakriti, a natureza material, esse ambiente que a gente vive, Kala é o tempo mesmo, a noção de tempo que passa, o Karma são as consequências das nossas ações, e Ishvara significa controlador, no sentido daquele que está controlando tudo, Deus. Então, esses são os 5 principais tópicos que vão ser abordados na Bhagavad Gita. E aí, o Bhagavad Gita que a gente está estudando é para iniciantes, de Chandramukha Swami, que veio aqui no estúdio, que deu aquela palestra para a gente. Então, ele pegou esse texto que já é complexo e transformou de uma forma um pouco mais acessível. E ele até comenta que todo o Bhagavad Gita dele é baseado no Bhagavad Gita como ele é, tem esse nome, como ele é, que é de Srila Prabhupada, que é o nosso mestre que está ali, sentadinho, carequinha, que veio ao Ocidente e trouxe o Bhagavad Gita para o Ocidente, né? Então, todo o fundamento que está nesse livro que a gente está estudando é baseado 100% nesse Bhagavad Gita aqui, de Srila Prabhupada, que é bem mais extenso, ele é muito mais... ele tem uma forma de estudo muito mais intensa, ele tem o verso original em Devanagari, que é aquela escrita tipo japonês que a gente não consegue ler, depois tem a escrita que a gente consegue ler, tradução, significado do verso, depois ainda um significado do mestre para cada um desses versos. Então, o Bhagavad Gita ele é um texto complementar que a gente vai usar no nosso estudo. Qualquer dúvida que estiver surgindo aqui, a gente vai consultar esse livro também, junto com esse que a gente já está estudando, tá? Então, temos ainda mais quanto tempo? Desculpa. 13 minutos? Tá. Pessoal do online aí, tudo bem? Tô dando para acompanhar um pouquinho? Falando muito rápido aqui, então, para não ter muita coisa para a gente falar. Mas já estou acabando a contextualização aqui. Então, vamos falar do capítulo 1 agora, de forma bem breve. O capítulo 1 desse livro, então, descreve esse acontecimento. 2 famílias prestes a se degladiar. E aí Arjuna pede a Krishna que leve ele para o centro do exército, da batalha, para ver com quem ele vai lutar. E aí Arjuna, vendo todos os seus amigos, seus familiares, em ambos os exércitos, sabendo que aquela guerra ia acontecer, que aquelas pessoas iam morrer, ele então se coloca numa postura de compaixão e começa a sentir, é até descrito que no Bhagavad Gita ele sente os pelos do corpo dele arrepiar, o corpo começa a arder, ele começa a entrar em conflito com ele mesmo, falando, meu Deus, se eu for nessa guerra, se essa guerra acontecer, todo mundo com quem eu cresci, quase todo mundo aqui vai morrer. Então, se eu matar essas pessoas, vai acontecer um grande desequilíbrio na gestão do reinado que sobreviver, né? Muitas famílias vão perder os seus pais, os seus guerreiros, pessoas queridas vão morrer, vai ser tipo assim um trauma muito grande, e a consequência disso
vai resultar numa sociedade quebrada, numa sociedade que perdeu princípios. Então ele começa a se lamentar por essas questões que ele começa a trazer no subconsciente dele. Até que então ele fica numa situação onde ele não consegue, mas não tem mais aquele ímpeto para lutar. Aí ele fala para Krishna, eu não consigo, eu não vou lutar, porque se eu lutar eu vou cometer um pecado, olha quanta desgraça vai acontecer através da minha ação. E aí, através dessa pergunta que ele faz, no capítulo 2, a gente vai começar com Krishna respondendo, falando para ele. Aí a Bhagavad Gita, o diálogo vai começar, com Krishna vai começar a conversar com ele, tentar entender o que ele quer melhor. Arjuna vai continuar fazendo perguntas, aí Krishna vai começando a descrever certas coisas, por exemplo, não, mas você pode lutar sim, essas pessoas, você está vendo ela agora só com olhos materiais, mas elas são almas espirituais, elas não vão morrer, elas vão ser libertadas, elas vão para o mundo espiritual. Então, Krishna vai começar a dialogar com Arjuna em cima desses questionamentos, e os questionamentos de Arjuna vão continuar até o final do Bhagavad Gita, porque, como eu disse, é um diálogo entre uma batalha que vai acontecer. Então, assim, eles dois estavam conversando, imagina os exércitos ali em volta, toda aquela euforia, né? Aquela energia, descrito aqui no capítulo 1, que já, na época, não sei se vocês já viram, o som de um búzio, quando é tocado, se vocês forem em qualquer templo da linha Hare Krishna, é tocado o búzio na hora de uma cerimônia. E é como se fosse uma trombeta, sabe aquela coisa de filme? Faz aquele som assim. Então, esse som, imagina um om entoado por milhões de pessoas. A gente aqui já sente vibrar o om no coração, estando em 6, 8 pessoas. Agora imagina milhares de pessoas, aquela potência assim. Então, as pessoas estavam ali já assim, prestes a iniciar a guerra, com as energias já ao máximo, já estavam naquele ímpeto de guerra. Então Arjuna, no meio daquilo, ele se sentiu encolhido, pequeno, sem ter o que fazer. E aí acontece esse diálogo, e aí quando termina esse diálogo, a guerra inicia. Então não vou dar o spoiler do final, né, do que vai acontecer no diálogo entre Arjuna e Krishna, mas é justamente isso. Um diálogo que acontece antes da batalha acontecer, e aí, a hora que esse diálogo termina, a guerra começa. Aí o Mahabharata continua, a história vai fluindo, né? Então, alguns estudiosos dizem que assim, é um diálogo que durou de 5 a 15 minutos, dependendo, né, da forma como se compreende. E é um diálogo que tem um significado imensamente profundo. É uma das principais escrituras do hinduísmo. Tem muito mais conhecimento que todo o Mahabharata tem aqui. Então é como se fosse você pegar a essência de tudo e colocar numa única coisa. Então é esse trecho do Bhagavad Gita. Então a essência da espiritualidade está inclusa nesse diálogo chamado Bhagavad Gita. Ok? Só para finalizar aqui, então, o capítulo 1, a gente vai entender que Arjuna era um guerreiro. E o dharma do guerreiro é lutar. Se ele não lutasse, ele ia contra a missão dele. Então, por exemplo, um governador que governa o estado, a missão dele é governar. Se ele não governa, as pessoas vão cair em cima dele, né? Como você está governando, o que você está fazendo? Então, existia tudo uma honra com a ética, com a moral. Então, o dever do guerreiro era lutar. Imagina o melhor guerreiro da dinastia não lutar na principal batalha que ia definir quem ia reinar, né? Então, o contexto do livro vai falar também sobre Dharma, sobre essa questão de nós cumprirmos o nosso papel com a nossa existência. Então, existe o Dharma, que é material, a nossa missão nesse mundo, e existe o Sanatana Dharma, que é a nossa missão espiritual, ao qual a maior parte da população não segue, porque a gente hoje não tem mais cultivo de espiritualidade, principalmente no Ocidente, né? Muito fraco. Então, às vezes a gente nem sabe qual é o nosso papel, qual é o nosso dharma. Então é isso. Contextualizei o cenário, contextualizei o que foi falado no Bhagavad Gita, no primeiro capítulo, e agora
A gente vai realmente quebrar a cabeça a partir do capítulo 2, entendendo sobre espiritualidade. Eu vou abrir aqui, a gente ainda deve ter uns 5 minutinhos. Se alguém quiser fazer um comentário, alguma pergunta, primeiro presencial, depois eu abro o online aqui. E é só para a gente tentar trazer um panorama. As dúvidas podem continuar lá no nosso grupo. Tá? Se for o caso, no próximo encontro a gente volta para o capítulo 1, continua um pouquinho mais. A gente não tem pressa para concluir esse estudo. Tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar? Nenhuma dúvida? Vocês conseguiram entender um pouquinho da proposta aqui, o cenário? Legal, pode ser. Você situou pelo menos o que está acontecendo, qual é o cenário. Então, acho que relendo o capítulo 1 novamente. O capítulo 1 ele é mais curtinho. Não precisa, se vocês quiserem reler, não precisa ler de novo o prefácio, a introdução. Lê só o capítulo 1, com essa consciência, que é rapidinho. Só para você, entendi agora aquilo que eu estava com dúvida, né? O que o Narada falou já me contextualizou. O capítulo 2, ele é conhecido como o resumo do Bhagavad Gita. Então, de todos os 700 versos, o capítulo 2 vai falar isso. Então, é Arjuna falando com Krishna explicando para ele. Aí Arjuna falou, não entendi nada que você falou, cara. Aí Arjuna, então tá bom, vamos parte por parte. Aí ele começa, então eu vou falar desses 3 tipos de yoga que eu falei, ele vai falando, dividido, tema por tema, assunto por assunto, até que Arjuna entenda o que ele está falando. Então, o capítulo 2 é justamente o resumo do que vai vir. Então, é um capítulo um pouquinho mais longo, mas para mim é o capítulo que eu mais gosto. É um capítulo que me dá assim uma luz assim muito clara do que está por vir e da nossa missão, do nosso propósito, quem nós somos. É um capítulo que daria muito tempo de estudo aqui. Tá? Pessoal do chat, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Pode abrir o microfone aí, fica à vontade. Pessoal, bom dia, Narada. Acho que ficou bem mais rico essa conversa agora, né? Acho que o que a gente leu foi importante para poder entender o que você estava falando, mas agora enriqueceu bastante o que você trouxe aqui. Eu entendi melhor a cronologia, o porquê das coisas. E eu achei que nesse capítulo 1, a principal mensagem que ficou para mim foi o quanto às vezes a gente tem que fazer coisas sem olhar para o nosso próprio umbigo, né? Porque o Arjuna, ele tá ali tendo que entrar no embate, que ele fala que ele até preferia morrer do que ter que matar, né, a própria família. E só que sabe que aquilo não vai ser melhor para o mundo, para a comunidade, né? Se permanecer aquela dinastia. Então eu vejo isso até em questão política mesmo, né? Às vezes as pessoas fazem a escolha dos seus representantes olhando para o próprio interesse pessoal e não para o interesse de uma comunidade toda, né? Para o que vai ser melhor para uma comunidade toda. Então, acho que nesse capítulo 1 foi a principal mensagem que ficou e gostei bastante desse nosso primeiro encontro. Legal, Aline. Realmente, inclusive, Chandramukha Swami, ele comenta ali, não lembro agora se é no prefácio ou na apresentação, ele fala que Arjuna, nesse momento em que ele se viu num conflito interno, ele pensou nele, né? Ele falou, nossa, eu não consigo, meus familiares vão morrer, eu não vou ter prestígio depois. Ele pensou nele, mas ele no papel de guerreiro, como líder, que era identificado como um líder que por direito tinha acesso ao trono, e a família dos Pandos era uma família de direito, uma família correta, ele como líder não podia pensar nele ali nesse ponto, ele tinha que pensar nesse todo, ele tinha que pensar em que a família dos Pandavas tinha que ganhar aquela guerra para que pudesse trazer um reinado que fosse favorável para toda a população. Porque o reinado da família de Dhritarashtra, dos Kurus, era um reinado que só previa desavenças, degradação. Então ele tinha que ter olhado para essa ótica do benefício em geral, mas naquele momento ele só pensou nele. E isso é o que acontece com a gente no dia a dia, né? Então a gente já vê aqui um exemplo claro que
que é o papel de Arjuna. Ele está nessa situação para justamente a gente aprender muita coisa com ele, mas que ele está nessa situação onde ele está olhando para ele, sem pensar num todo, sem pensar num contexto. E isso é um primeiro exemplo aí, como a Aline bem trouxe para a gente, de que a gente não está sozinho aqui, né? Então, a gente vai entender que, no decorrer do Bhagavad Gita, que essas lamentações de Arjuna, elas eram assim importantes, porque elas têm compaixão com as pessoas, mas dentro da ótica espiritual, elas eram supérfluas, porque o dever dele com todo o reinado que se beneficiaria de uma família justa seria muito maior do que se ele permitisse que aquele reinado continuasse. Alguém mais gostaria de falar aí no chat? Que está no chat, vai, tô me achando na live aqui, né? O pessoal que está aí online. Não, tudo bem? Então é isso, turma. Esse encontro foi um pouco mais corrido, assim, porque trazer essa contextualização leva um pouquinho de tempo. A ideia é que nos próximos encontros a gente possa já sentar e falar diretamente do texto. O capítulo 2 tem muita coisa importante para ser falada, para ser entendida. Pode ser que a gente leve até mais de um encontro. Se for interessante para o grupo, a gente fica até de 45 minutos, de repente 1 hora, não sei, a gente pode ver como é que vai fluindo o nosso estudo, mas a ideia é que a gente já chegue e já comece a falar desses tópicos. Por exemplo, Hugo, o que você achou? Você achou alguma coisa interessante? Eu achei legal, essa parte de Krishna fala isso. Legal, vamos falar sobre isso, aí a gente conversa sobre isso, e assim a gente vai trazendo tópicos. Então por isso que eu falei, anotem coisas que vocês acham interessante para a gente conversar. Então eu já tinha mencionado que esse primeiro encontro ia ser assim mesmo, ia trazer a contextualização, para que a partir do próximo a gente já possa mergulhar nas dúvidas, mergulhar nos conceitos da espiritualidade que vai ser abordado aqui no Bhagavad Gita. Tudo bem? Quem mais quer colocar alguma coisa? Não? Então vamos só encerrar o nosso encontro aqui. Relaxa suas mãos, alinhe sua coluna. Se você estiver encostado em algo, desencosta. Feche os seus olhos. Deixe a sua respiração fluir longa agora. Sinta essa respiração que te preenche. Sinta que você está aqui. Sinta-se honrado pela oportunidade de estar aqui estudando no intuito de evoluir a sua consciência, se tornar uma pessoa melhor para você mesmo, para sua família, para as pessoas com que você se relaciona, para toda essa comunidade. Traga as mãos unidas na frente do tórax, deixa a testa em direção à mão. Então agradeça a cada um que está aqui presente hoje e agradeça mais uma vez essa oportunidade de estudar. Então, em honra ao conhecimento espiritual, ao conhecimento de todos os mestres e ancestrais do Yoga e a todos nós que estamos aqui, nos saudamos. Namastê. Tudo bem? Tranquilo? Muito obrigado, pessoal que está aí online em casa, que fez esse esforço aí de estar em casa. Eu sei que todo mundo tem as suas obrigações, às vezes sábado é o único dia que a gente tem para fazer as nossas coisinhas, mas fico muito feliz de ver tantas pessoas aqui. A gente é um grupo de quase 20 pessoas. Para quem está aí online, toda a galera aqui que está participando com a gente. Então, tem uma boa leva aqui online também, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Vamos continuar a discussão no grupo. Se for legal, releiam o capítulo 1. Qualquer dúvida, joga lá. A gente pode ir comentando, pode ir tirando a dúvida de um, tira a dúvida do outro, né?
Então é isso, vamos nos dedicar ao estudo. Eu tenho certeza que eu já passei por isso, é uma experiência própria, de que se a gente entende o propósito do yoga, quando a gente vem praticar aqui, a nossa prática tem sentido, tem valor e nos faz conectar ainda mais do que a gente já se conecta normalmente. Tá bom? Valeu demais, brigadão aí. A prática está gravada, qualquer coisa eu disponibilizo para vocês. Muito obrigado, ótimo final de semana.